ok? Pessoal, eu falo de Curitiba, tá? Capital do Paraná, né? Meu nome é Pedro Delfino, trabalho com Linux há mais de 14 anos e sou o fundador do Profissionais Linux. Hoje a gente já está aí com uma turma bem grande, aí, de mais de 500 alunos. Vou falar para vocês 7 pontos que você tem que analisar antes de fazer a instalação de um servidor Linux, que eu chamei aqui dessa aula de como você vai planejar um servidor Linux. Agora vem um outro ponto que também o pessoal me pergunta muito, inclusive quem já é aluno do Profissionais Linux, já está entrando nessa turma, já está assistindo as aulas do nível 2, é o pessoal que mais me pergunta com relação a isso aqui, tá? Que é a questão de particionamento. Que tipo de particionamento eu faço, tá? Para servidor. Eu quero um servidor Squid. Que tipo de particionamento eu faço? Servidor proxy, que tipo de particionamento eu faço? Servidor de e-mail, que tipo de particionamento eu faço? Servidor de FTP, servidor do web, servidor Samba, que tipo de particionamento? O que eu escolho? Tem uma HD de 500, o que eu faço? Tá? Essa é uma dúvida muito frequente, eu queria tirar essa dúvida agora com vocês. Ok? Então, continuando aqui com a questão de particionamento. O que você tem que fazer na questão de particionamento? É uma pergunta muito recorrente. No nível 1, quem assistiu o nível 1, 3 aulas, né? Então, para quem já está dentro do treinamento, para quem vai ainda aderir, particionamento, tá? Particionamento, pessoal, tem que também analisar o servidor que você vai implantar, tá? Mas eu falei um pouco nisso no nível 1, mas a gente tem que entender que existem partições lógicas, aliás, existem partições primárias, partições estendidas e partições lógicas, tá? E para você fazer a instalação do Linux, assim, o mais básico possível, vamos pensar no mais básico possível. Eu sugiro que você faça o seguinte particionamento. Você coloca em uma partição o /boot, depois você vai entender por que o /boot, tá? Porque é o diretório onde está toda a imagem do kernel. Coloca ele numa partição. Não precisa ser grande, pode ser de 100 megas, de 60 megas, porque o kernel é realmente uma imagem, um arquivinho lá bem pequeno, tá? E ele fica nesse /boot, inclusive o gerenciador o gerenciador de boot também fica, que é o grub, tá? Depois disso, você coloca uma partição barra, tá? Uma partição barra, que é a partição raiz do nosso sistema, tá? Então, no Linux não tem assim, eu tenho um disco, eu vou colocar um novo disco, ele vai ter um outro nome. Não, é tudo montado a partir do barra. Para quem não está muito formalizado com isso, é um pouco complicado de entender, mas o nível 2 eu tenho uma aula muito completa, é difícil da gente colocar todos os detalhes de particionamento agora aqui. Eu vou dar mais uma dica do que você realmente tem que escolher. Então, partição /boot, partição barra e o /home, tá? Por que o /home? Porque, digamos que você está instalando um desktop, você fez toda uma configuração ali, instalou vários aplicativos, salvou várias fotos e tudo isso vai ficar dentro do /home. Digamos que você está configurando um servidor de e-mail, tudo isso vai ficar dentro do /home. E depois, sei lá, é um teste, você quer formatar o teu servidor, quer fazer uma nova instalação de uma outra distribuição, você não necessariamente precisa refazer todo o particionamento, você pode simplesmente formatar o barra e deixar o teu /home sem formatar e os teus arquivos vão tá lá, tá? Isso é um exemplo, tá? Por que mais eu separaria o /home de outras partições, né? Porque vamos pensar no servidor de e-mail postfix. O diretório padrão do postfix é o /home, tá? Tudo que chegar de e-mail, lógico, isso é totalmente configurável, né? Isso é totalmente configurável. Mas quando você chegar a configurar um postfix, que é um servidor de e-mail, você vai lá e configurar onde que é o diretório de e-mails padrão do servidor. Padrão, ele vai colocar no /home, nome do usuário, /maildir, tá? É lá que vão ficar os e-mails que o pessoal acaba chegando nas caixas postais. Então, o /home é bem importante até para a questão de backup. É um diretório bem configurável, o /home no Samba, porque no Samba você pode dizer que o usuário tem um diretório /home que só ele vai acessar, que ele pode guardar os arquivos lá, tá? Então, é um diretório que eu sugiro que você sempre coloque no teu servidor, separar a partição.
Então vamos falar um pouco mais sobre particionamento. Você tem partições primárias, partições estendidas e partições lógicas. Em um disco, tá, pessoal, você pode ter até 4 partições primárias ou 3 primárias e uma estendida. Na estendida, você pode colocar várias lógicas, tá? Então você pode encher lá de partições lógicas. Por que é interessante você fazer isso? Porque às vezes você precisa de mais de 4 partições. Ah, eu quero colocar um barra root, um barra root que seja, né? Um barra boot, um barra home, daí já faltou, né? Já são 3, já faltou. Então eu vou lá e coloco uma partição estendida. Lá na partição estendida você coloca várias partições lógicas. Ah, eu vou colocar um barra dados, um barra var, né? Ah, o servidor de proxy é interessante, o servidor de proxy separar o barra var em outra partição, inclusive até em outro disco, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Tá? Então é bem interessante também você fazer essa análise. Para quem está começando, é um assunto um pouco mais complexo, mas na quarta aula, na terceira aula, aliás, né, do nível 1, nível Express, eu falo um pouco sobre dispositivos e falo um pouco como você identificar as partições do disco através dos dispositivos do Linux. Tá? Aquela aula vai te ajudar bastante a entender o que eu estou te falando mais aqui, para quem não tem total conhecimento. Tá? Existem vários outros tipos de particionamento, principalmente, pessoal, se eu não falar isso aqui, alguém vai me perguntar: ah, Pedro, quando que eu tenho que usar o LVM e o RAID? Algumas pessoas chamam de RAID também, né? Vamos falar um pouco sobre LVM, tá? LVM no Linux você pode fazer desde a instalação. O que é o LVM? É volumes lógicos. Vamos explicar aqui rapidamente. Eu não sugiro que você faça isso agora, tá? Se você está começando, eu não sugiro. Tanto que no Profissionais Linux eu não sugiro que as pessoas usem LVM no nível 2, para você ter uma ideia. Eu só vou usar o LVM no nível 3, porque eu explico como você vai configurar o LVM literalmente do zero. Você fazendo na mão mesmo, assim, você digitando os comandos para montar o LVM, porque é muito mais interessante que você fizer lá na instalação. Hoje, a maioria das distros já tem configuração da LVM a partir da instalação. Então, eu não sugiro que você faça LVM a partir da instalação. Então, tá, deixa eu falar o que é LVM antes da gente esquecer. LVM é o seguinte: imagina assim, você tem um HD de 500 GB, tá? Esse aqui é um HD de 500 GB. Aí você vai lá e configura a LVM nele, ok? Configura a LVM e o pessoal tá gravando, e ele chegou em 450 GB aqui. Aí o pessoal fala assim: putz, Pedro, eu preciso de mais espaço nesse HD, eu vou ter que comprar um outro HD. Aí eu falo assim: não, você não precisa comprar outro HD. A gente tem um LVM, eu configurei esse HD aqui como LVM. O que eu faço? Eu compro outro HD de 500 GB também, não preciso comprar de 1 TB, né? Eu compro um outro de 500 GB e simplesmente adiciono ele ao LVM. E faço com que esse disco aqui seja um disco de 1 GB. Na verdade, não vai ser um disco de 1 TB, né? Não vai ser um disco de 1 TB, vai ser um disco vai ser um volume lógico, tá? Vai ser um LVM, um volume lógico de 1 TB, tá? É muito fácil trabalhar assim, é muito melhor trabalhar assim, tá? Porque chega uma hora, principalmente no servidor de arquivo, que não tem jeito. Você coloca um HD de 1 TB, vai chegar um dia que você tem que colocar mais um de 1 TB para fazer 2 TB, tá? Mas é muito mais fácil comprar um e copiar tudo. Ah, tá, copia 1 TB de um diretório, de um HD para outro. Você vê quanto tempo vai demorar bastante. E quando a gente fala de servidor que está rodando na web, está rodando a quente, é muito difícil, pessoal, você deixar um servidor parado. É muito mais fácil esse processo do LVM que eu falei, tá? De separar o servidor, adicionar outro HD, isso tem que ser a frio, tá? Você tem que desligar todos os serviços, tem que desmontar o HD, tem que adicionar o outro HD no LVM, tem que expandir o sistema de arquivos, porque uma coisa é a partição, o outro é o tamanho do sistema de arquivos, tá? Então tem tudo isso também, tá? Não é um processo assim que você dá 2 comandos e ele acontece. Tá? Você tem que parar os serviços, né? Não parar o servidor, não precisa reiniciar nada. A não ser que você não tenha servidor hot swap, né? Que você pode plugar um HD. Daí você vai ter que reiniciar mesmo para poder ligar o outro HD. Mas se você tiver um hot swap, você pluga outro HD e simplesmente adiciona esse segundo HD. Você configurar o LVM a partir da instalação, sem você entender muito bem o que é particionamento, o que são dispositivos do Linux, é um pouco mais complexo, principalmente porque você
quando você for tentar descobrir onde que você está gravando os arquivos, você não está gravando num dispositivo, você está gravando num software, entendeu? Que é literalmente uma camada de software que recebe aquilo ali e joga para a camada do hardware, que é a camada do HD mesmo, tá? Então, no caso do LVM é um pouco mais complexo de você entender, porque o LVM ele cria vários outros dispositivos, enfim. No Profissionais Linux, no nível 3, a gente fala de LVM, falando de RAID também, que algumas pessoas falam de RAID, tá? Falando de RAID, a gente vai trabalhar com de RAID, a gente vai trabalhar com RAID em caso de redundância, tá? O que é RAID e o que é LVM? É totalmente diferente, tá? Algumas pessoas também podem fazer essa pergunta, é melhor LVM, é melhor RAID? É totalmente diferente, tá? Apesar de você ter alguns níveis de RAID, nível 1, nível 0, nível 10, enfim, nível 5, não vou comentar muito sobre isso aqui, mas os níveis de RAID, assim, literalmente você pensa em redundância. Eu tenho um RAID de espelhamento, você tem um HD e outro HD, e ele espelha. Os dois HDs gravam a mesma coisa. Esse HD aqui falhou. Falhou, esse HD aqui continua. Você tira esse HD, coloca outro e manda fazer a paridade de novo. Isso a nível de software, tá? O Linux já tem no kernel, já todos os modos no kernel para fazer isso. Então você não precisa instalar nada. Aliás, tem que instalar um aplicativo para você gerenciar, tal. Mas é tudo via linha de comando. Eu também faço a configuração de RAID na mão. No nível 3 também a gente faz a configuração de RAID na mão, porque, assim, na minha opinião, é muito melhor fazer na mão, porque você aprende, inclusive no laboratório que eu faço na aula, eu faço até o disco fazer uma falha no disco. Você tem como nível de software, você consegue dar um comando para o disco falhar, aí você tira o disco, coloca outro disco e manda replicar de novo as informações. É bem interessante. Isso é nível de software, tá? Mas a nível de software é bom? Pessoal, funciona. O bom é a nível de hardware, tá? Por quê? Porque você coloca uma controladora no servidor, aliás, servidor que é servidor, né? HP, Dell, já vem com controladora RAID, você já tem a controladora, liga o HD SAS lá e ele já faz o RAID na controladora. Então, assim, você não tem nenhuma configuração no sistema operacional para fazer isso. Mas se você não tiver essa facilidade, né, se estiver montando o seu primeiro servidor, numa empresa que não tem, né, a capacidade de comprar, né, para investir, né, nesse tipo de servidor, você pode tranquilamente trabalhar com RAID em nível de software. E também, né, vamos pensar se você estiver trabalhando em cloud computing. Imagine você lá no Amazon AWS configurando um servidor web e você quer ter RAID. Você pode ir lá configurar RAID tranquilamente, porque você sabe configurar na mão, tá? Tranquilamente. Então por isso que eu no nível 3 eu faço tudo na mão. Tá falando no nível 3, pessoal, o nível 3 eu chamo ele de infraestrutura do servidor, tá? O nível 2 é assim, para você sair do básico e aprender tudo que você precisa para manipular um servidor. Nível 3, você vai aprender a fazer a infra do servidor, a compilar kernel, a trabalhar com sistema de arquivos, fazer montagem, trabalhar com LVM, com RAID, tudo que precisa antes de fazer a implementação do servidor. Nível 4, você vai literalmente implementar muitos servidores, servidor de web, servidor de e-mail, servidor de Samba, servidor de FTP, servidor de LDAP, enfim, você vai implementar os servidores que você já trabalhou com a infraestrutura no nível 3, tá? E sem falar que a gente também tem os 4 cursos bônus, né, que você vai, os bônus ainda estão liberados, tá, pessoal? Algumas pessoas já me perguntaram, eu ainda consigo bônus? Consegue o bônus ainda, porque os bônus ainda estão liberados. Falando no número máximo também de partições lógicas, pode ter, inclusive, 16 partições lógicas que eu comentei num servidor, tá? Agora particionamento para um servidor web. Pessoal, servidor web /var, tá? Você tem que colocar o /var, inclusive, em outro HD, eu sugiro, tá? Não no HD da instalação, coloca em outro HD. Coloca 2 HDs e coloca em outro HD. Eu não tenho 2 HDs, então coloca pelo menos em outra partição. Porque se você tiver algum problema com o primeiro HD, o HD da instalação, o /var, onde o Apache deixa todos os sites, tá? Então, deixa o /var lá separado para os sites. Dá para configurar, dá para colocar em outro lugar? Dá, óbvio, dá, mas por padrão é o /var, tá?
Particionamento para servidor Squid, também barra var grande, deixa um barra var bem interessante, deixa um barra var lá de uns 200 GB, uns 300 GB para lá um servidor que vai atender uns 200, uns 100 usuários simultâneos, tá, com um tamanho de cache. O cache do Squid você pode configurar também, você pode dizer quanto de cache o Squid vai poder gravar no teu disco, tá? Então, eu quero cache só de 50 megas, o que não é nada interessante, senão você nem coloca um servidor proxy, né? Mas você pode configurar, tá? O servidor Samba. Servidor Samba, eu sempre faço particionamento, assim, eu crio sempre um particionamento barra dados, barra arquivos. Por quê? Porque é totalmente separado do padrão, entendeu? Porque não tem... É muito mais fácil de você gerenciar e simplesmente é um novo disco, né? Então, você colocando um novo disco é muito mais fácil de você... deu problema no teu servidor Samba. Se deu problema, você vai lá e tira aquele disco, coloca o disco num outro servidor Samba, num outro servidor Linux e reinstala o servidor Samba, entendeu? Então, é muito mais fácil. Eu sugiro que você coloque um disco e monte ele no barra dados, ou barra arquivos, ou barra qualquer nome que você queira, né? Qualquer ponto de montagem que você queira. Mas separa em um disco separado, tá, pessoal? Bem mais interessante. Então tá, com relação ao particionamento de disco, defina bem a partição primária, estendida, lógica, tenta trabalhar sempre com a estendida e com várias lógicas, você vai ver que é muito mais interessante, você acaba tendo muito mais opções para você trabalhar com o teu disco. LVM, não trabalhe agora com LVM se você está começando, trabalhe um pouco mais para frente, tá? No nível 3 a gente vai trabalhar muito com LVM, então você vai saber configurar LVM na mão. Se você estiver configurando um servidor em cloud computing, lá no Amazon, lá no qualquer outro serviço que tenha de cloud, você vai ter que saber fazer a configuração do RAID, do LVM na mão, não adianta nada você saber a partir da instalação, tá? Então, por isso que eu faço na mão mesmo. E até a nível de certificação, os comandos de LVM caem também, então é interessante você saber os comandos para gerenciar LVM. Agora vem, depois de particionamento de disco, né, de partições, vem a história do sistema de arquivos. Algumas pessoas me perguntam, Pedro, tem tanto sistema de arquivos no Linux, meu Deus do céu, lá no Windows eu só tenho o NTFS, é tão facinho, eu vou lá, instalo o formato e já começo a gravar. No Linux eu tenho o Ext3, o Ext4, o Razer FS, o Journal FS, o JFS, e tem vários outros, né, pessoal, não vamos nem comentar muitos aqui. Mas assim, para resumir a história bem rápido do sistema de arquivos, pessoal, usa Ext4, tá? Usa Ext4 porque não tem erro, é a última versão do sistema de arquivos Ext. Que, assim, quando o Linux surgiu e começou a ser utilizado mesmo em servidores, a gente tinha o sistema de arquivos Ext2, inclusive eu usei várias vezes o Ext2. Assim, era muito bom, mas era terrivelmente problemático quando você desligava o servidor de uma hora para outra, quando acabava a luz, por exemplo, entendeu? Então, se perdia arquivo, você tinha que fazer vários comandos. Por quê? Porque ele não tinha o que o Ext3 e o Ext4 tem, que é o Journal FS, que é uma camada de cache, tá? O Razer FS também, que é um sistema de arquivos bem conhecido já, que tem Journal FS, inclusive lá da época do Ext2, lá desde o Ext2 o Razer FS já tinha cache. O SUSE usou por muito tempo o Razer FS, mas daí teve um problema com a continuidade do desenvolvimento do Razer FS, porque teve um problema com o cara que desenvolveu, com o cara que inventou o Razer FS, tá? Ele teve um problema pessoal lá. Não veio ao caso comentar. Então, use um sistema de arquivos que seja Journal FS, que tenha cache de arquivos. O que é o Journal FS? Assim, rápido, eu vou explicar muito bem isso no nível 2, que eu falo muito sobre esse sistema de arquivos e tipos de particionamento. Mas o Journal FS é mais ou menos assim. Você tem uns arquivos gravando, e não está gravando direto na camada já do disco, está gravando num cache. Quando você para a gravação, assim, por algum problema de energia, por exemplo, está gravando e o HD parou, quando você inicializa, ele tenta olhar naquele cache e remonta os arquivos para depois gravar. Depois que grava, ele inicia a máquina. Dá problema, tem que passar
Fdisk, né? O pessoal me pergunta também, o Linux tem desfragmentador, né? O Linux tem Fdisk, tá? O Linux tem um aplicativo que é o FSCK, que é algo parecido, mas não vou comparar porque não tem nada a ver. Mas é algo parecido. Quando você vai inicializar e teve um problema de interrupção, por causa da energia, enfim, você consegue passar um aplicativo que analisa lá se tem algum problema e refaz os arquivos, ou enfim, você vai acabar perdendo algum pedaço do arquivo. Mas assim, é muito, muito bom. É muito difícil perder algum arquivo você estando usando hoje o Ext 4, tá? Ah, eu posso usar o Ext 3? Tem um servidor com Ext 3, Pedro. O que eu faço? Eu atualizo para o Ext 4? Sinceridade, não tem esse trabalho. A não ser que você realmente queira mais qualidade na questão de gravação, tá? De segurança mesmo. De segurança. Velocidade você não vai ter muita, não vai sentir muito. Mas a questão de segurança, principalmente nessa parte de queda de energia, de corromper arquivos, de arquivos ser encontrados mais rápido, enfim, o Ext 4 é bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. Desfragmentar, preciso desfragmentar o meu sistema de arquivos do Linux. Não tem necessidade, tá, pessoal? Porque ele tem assim, é completamente diferente do que você conhece hoje. Você que já trabalha com servidores Linux, por exemplo, Windows, por exemplo, é completamente diferente do que você já conhece hoje com relação à gravação de arquivos, tá? É completamente diferente mesmo, tá? Ele é muito mais inteligente, ele tem um inode, o inode é sempre gravado em sequência, enfim, é um índice muito mais rápido na hora de encontrar os arquivos, principalmente porque você tem aplicativos que encontram os arquivos mais rápido, e também tem o Journal, que, assim, você está gravando sempre uma camada mais rápida de memória RAM, você não está gravando em disco, então é muito mais fácil, muito mais rápido de você encontrar os arquivos, tá? Os arquivos é muito mais fácil. Quando eu falo você, é o sistema operacional, tá? Muito mais fácil do sistema operacional abrir um arquivo de 500 MB e gravar o arquivo de 500 MB quando ele está num Ext 3 ou num Ext 4. Então, posso usar o Razer FS? Não sugiro. Use o Ext 4 ou o Ext 3. Se você já tem o Ext 3, continue usando. Migração do sistema de arquivos é sempre problemática. Eu não sugiro converter nunca, eu sugiro copia todos os arquivos para um novo HD e beleza, essa é a migração que eu sugiro, tá? Porque converter, sim, tem aplicativos que convertem, mas pessoal, arquivo é arquivo. Para quem está trabalhando com arquivos quentes, né, com uma empresa assim rodando arquivos que o pessoal está acessando, até para se converter isso, ninguém vai te dar tempo de 3 semanas para converter um HD de 1 tera, por exemplo. Ninguém vai te dar esse tempo, né? Ninguém tem esse tempo para parar um servidor, né? Então é muito mais fácil você criar um novo HD, formatar e colocar o HD para lá, ok? Então tá.